Que você, né, você tá ali em cima e de repente você se vê embaixo, é uma situação estranha. Eles brilharam nos principais horários da televisão brasileira. Foram aplaudidos, admirados, verdadeiros reis das novelas. Mas hoje, vivem esquecidos. Você ganhou muito dinheiro na televisão? Alguns estão doentes, outros lutando por um papel. E há quem tenha até pedido ajuda nas redes sociais para pagar as contas. A fama passou e a indiferença tomou conta. Neste vídeo, você vai reencontrar atores que marcaram época na tela da Globo, mas que, com o tempo, foram deixados de lado pela mídia e até pelo próprio público. Prepare-se para se emocionar, se indignar e, acima de tudo, lembrar. Porque essas histórias não merecem o silêncio. Agora me diz, qual desses nomes você achava que nunca seria esquecido? Comenta aqui embaixo. E já deixa o like para fortalecer esse resgate. Vamos começar. Cláudia Alencar. Eu tinha certeza que você não era uma assombração. Me deixe embora antes que alguém mais chegue. Vamos começar com uma história que vai te fazer refletir sobre etarismo e como a indústria trata suas musas. Nos anos 80 e 90, Cláudia era a musa. Tieta, fera ferida. Ela dominava as novelas da Globo com aquela beleza marcante e talento indiscutível. Era impossível não parar para assistir quando ela entrava em cena. Cláudia tinha aquele magnetismo que define uma estrela de verdade. Mas o tempo passou. E com ele, os convites sumiram. Em 2021, Cláudia deu uma entrevista que chocou todo mundo. E quando você ouvir o que ela disse, vai entender o tamanho da crueldade dessa indústria. Não estou sendo chamada para nada. Se eu fosse uma velhinha carcomida de 70 anos, seria mais chamada. Deixa isso afundar por um momento. Uma das maiores musas da televisão brasileira, dizendo que precisaria estar carcomida para conseguir trabalho. Que existe espaço para velhinhas engraçadinhas, mas não existe espaço para mulheres maduras, elegantes, ainda bonitas. E a situação dela piorou. Hoje, Cláudia Alencar passa por um momento delicado com problemas de saúde. A atriz que um dia foi símbolo de beleza e vitalidade, agora enfrenta dificuldades que a vida impõe. Pensa bem, ela deu juventude, beleza, talento para a televisão. E quando ficou mais velha, simplesmente foi deixada de lado. Como se o valor de uma atriz tivesse prazo de validade. Como se experiência não valesse nada. Stênio Garcia. Eu tô desesperado, Lúcia! Eu juro, eu vou fazer de você e Alice muito felizes. Eu te juro, me dê essa chance, nós vamos ser felizes. A minha vida não tem nenhum sentido sem você. Agora, presta atenção nessa história, porque ela vai te fazer repensar tudo sobre lealdade. Se você cresceu nos anos 80 e 90, esse rosto é parte da sua memória. O caminhoneiro, Bino de carga pesada. Para a segurança! Estou dispensado! Não precisamos mais de segurança! Pois eu vou repetir mais uma vez. Nós fomos contratados para proteger essa carga e nós vamos terminar o serviço. Estão descontratados! Eu assumo a responsabilidade! Pois eu não quero saber nada disso. Nós vamos acompanhar essa carga até o depósito de Belém. Ótimo! Acompanhe, pode acompanhar, mas fique longe da gente! Aquele sorriso largo, aquela presença de tela inconfundível. Stênio não era qualquer ator. Ele era medalhão. Alguém que você ligava à TV e sabia: ah, o Stênio tá aí. Vai ser bom. Mas em 2020, depois de 47 anos trabalhando na mesma casa, ele foi demitido. 47 anos. Sabe o pior? Ele não foi demitido porque fez algo errado. Não foi porque o trabalho dele era ruim. Ele foi demitido porque simplesmente pararam de chamar. 8 anos. 8 anos recebendo salário base, sem trabalhar. 8 anos na geladeira. 8 anos vendo outros serem escalados enquanto ele esperava. E quando finalmente veio a demissão, Stênio fez um desabafo nas redes sociais que
Cara, dá um aperto no peito só de ouvir. Antes de ser colocado na geladeira, eu fazia 2 trabalhos ao mesmo tempo. Ficar encostado, vivendo de salário base, sendo mimado dia após dia, é muito pior que ser demitido. Pensa no que ele está dizendo aqui. Ser ignorado dói mais do que ser dispensado. Viver na esperança de uma ligação que nunca vem é uma tortura silenciosa. E ele continuou. Me questiono por que não me demitiram há 7 anos, me poupando de ter tido vários problemas decorrentes disso. Hoje, vejo que deveria ter pedido demissão quando percebi que era perseguição pessoal. 47 anos de lealdade. E no final ele acredita que foi perseguido. Agora me responde uma coisa. E seja honesto. Quantos anos de lealdade você precisa dar para uma empresa? Para garantir que ela vai ser leal com você. Porque se 47 anos não bastaram para o Stênio, quanto tempo vai bastar para você? Hoje, Stênio está trabalhando. Aceitou o convite para cinema, está em busca de novos projetos em outras emissoras. Ele não desistiu. Mas a ferida fica. Tamara Taxman. Eu viajar para acontecer desastre. Nunca vi coisa igual. Cambada de ignorante. A culpa foi do Zé Trovão que me provocou. Cala a boca, Daniel. Essa atriz aqui foi considerada uma das mais requisitadas para novelas entre os anos 70 e 80. Tamara teve seu primeiro papel em Selva de Pedra. Depois disso, emendou o trabalho atrás de trabalho. Era aquela atriz que você via e pensava, ela sempre está trabalhando. E estava mesmo. Tamara era requisitada, disputada, valorizada. Mas hoje, ela se vê completamente esquecida. E o momento mais doloroso dessa história aconteceu durante a pandemia de Covid. A situação financeira de Tamara ficou tão crítica que ela precisou trabalhar em uma festa infantil para conseguir pagar as contas. Uma das atrizes mais requisitadas dos anos 70 e 80, fantasiada em festa infantil. Ela tinha acabado de gravar toda a temporada de Detetives do Prédio Azul, interpretando a bruxa Leocádia. Mas a estreia ia demorar meses. E enquanto isso, desempregada, em casa, sem dinheiro. Quantas pessoas vocês conhecem que são esquecidas? Eu já fui muito esquecida. As pessoas sabiam que eu estava no programa, mas enquanto isso, estava em casa desempregada, triste e sem dinheiro. E ela continuou com uma verdade brutal. Muita gente fica horrorizada quando sabe que passei por problemas. Mas se você não trabalhar, vai ficar sem dinheiro e até sem saúde. Sem dinheiro e até sem saúde. Porque quando você não tem como se sustentar, o corpo também desmorona. Após esse apelo público, Tamara conseguiu um trabalho em Rock Story em 2016. Mas hoje Tamara Taxman continua afastada das telinhas. Décadas de trabalho. E no final, festas infantis para sobreviver. Taumaturgo Ferreira. Eu não quero ver você nunca mais. Mas nunca mais mesmo. Você vai ter coragem de fazer essa desfeita pra eu? E agora vem uma história de cancelamento que aconteceu décadas antes dessa palavra virar moda. No início dos anos 90, Taumaturgo estava em ascensão meteórica na Globo. Anos dourados, hipertensão, top model. Me contou tudo depois que ele saiu. Quando ele saiu mesmo de lá, foi liberado, ele tava um cara completamente mudado, entendeu? Era outra pessoa, tinha feito escola pra bandido mesmo. Você continua amigo dele? Araponga, ele emendava um sucesso atrás do outro. Era aquele ator que você via e pensava, esse cara vai longe. Em 1993, ele foi escalado para renascer. Você inventou essa história de gravidez pra atender um desejo maluco do meu pai. Trouxe essa trombadinha pra casa. Não fala assim, Zé. Depois ela ouve. Dane-se, que ouça. Novela do poderoso Benedito Rui Barbosa. Interpretaria José Venâncio, um dos filhos do coronelzinho José Inocêncio. Era o papel.
a chance de explodir de vez. Mas no capítulo 59, seu personagem morreu, repentinamente, sem aviso. O que aconteceu? Taumaturgo tinha combinado com parte da direção de fazer o personagem sem sotaque interiorano. Na visão dele, José Venâncio tinha estudado fora, era mais sofisticado. Fazia sentido, né? Mas a decisão não agradou. Benedito Rui Barbosa e a direção principal interpretaram isso como arrogância. E a sentença foi rápida: morte do personagem. Demissão imediata. Eu morava no Rio, mas fui para São Paulo e fiquei totalmente recolhido. Foi um episódio que afetou muito a minha carreira na época. E ele continuou. Eu vinha no ritmo de ascensão na Globo e de repente fui cancelado. E aí, todo mundo que não ia com a minha cara resolveu aproveitar para chutar cachorro morto. Chutar cachorro morto? Taumaturgo saiu da Globo e fez produções na Band e no SBT. Mas em toda a entrevista, as perguntas voltavam a renascer. O episódio virou uma sombra que o perseguiu por décadas. Um mal-entendido, uma interpretação errada e uma carreira inteira destruída. José Maier. 3-3, né? 3-3, isso agora. Agora, atenção. Agora quem... E agora, uma história que divide opiniões até hoje. 35 anos de carreira. Pagador de promessas. Parece que são 350. Umas 60 léguas que é o que tem daqui a Salvador. Zé, tu tá maluco? Fera radical, tieta. Ele saiu quase em cima da hora lá de Esplanada. O jeito foi pernoitar lá mesmo e arranjar um cavalo hoje de madrugada. José Maier era um dos atores mais respeitados da Globo. Aquele tipo de ator que você via na tela e pensava, esse cara é gigante. Mas em 2017, tudo mudou. José Maier foi acusado de assédio sexual por uma figurinista nos bastidores de A Lei do Amor. A acusação foi pública, a repercussão devastadora. Em 2019, ele foi desligado da Globo. 35 anos, apagados. E a vida dele piorou. José Maier enfrenta uma doença autoimune séria. Sua saúde está fragilizada. Recentemente, aconteceu algo que trouxe ele de volta aos holofotes de uma forma inesperada. A atriz Cristiane Torlone estava no programa da Patrícia Poeta falando sobre Manuel Carlos. Manuel Carlos, né, que é esse príncipe. Então, Maneco praticamente me viu nascer, porque eles são amigos há mais de 60 anos. Eles tinham trabalhado juntos em Mulheres Apaixonadas e Cristiane mandou um recado. Eu sei que José está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso para voltar à cena. Mas Patrícia Poeta cortou o assunto imediatamente. Não deixou continuar. Quando José Maier soube disso, ele usou as redes sociais para responder. Querida Torlone, apesar do desrespeito dessa nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Hoje, 4 de abril, eu quero agradecer ao carinho recebido e dizer a todos os que se preocuparam comigo que eu estou bem e recuperado. Infelizmente. Olha, essa é uma história complicada. Tem lados, tem dor, tem justiça e tem questionamentos. O que é inegável é: uma acusação destruiu 35 anos de carreira em questão de dias. E hoje, doente e isolado, José Maier vive uma realidade que poucos imaginavam para ele. A pergunta que fica é: existe volta depois do cancelamento? E se existir, a que custo? Joana Fome. Vixe, Perpétua, me esqueci que tem que lhe ajudar na igreja. Quem é aqui lhe dizer que você não precisa mais ajudar na decoração do andor, não? E quem também acabou esquecida foi uma das megeras mais icônicas da televisão brasileira. Joana foi inesquecível como a Perpétua em Tieta em 1989. Aquela vilã que todo mundo amava odiar. E antes disso,
ela tinha sido a socialite Yolanda Pratini em Dancing Days, em 1978. Eu acho que a gente tem tanta coisa pra conversar. Não tenho nada pra conversar com você, Yolanda, nada. Hoje mesmo você proibiu ela de ir na discoteca que ela queria ir. Por quê? Educação. Ah, isso não dou nada. Joanna Fomm tinha uma carreira gigante, grandes papéis, novelas que marcaram época. Ela emendava trabalho atrás de trabalho na Globo até o começo dos anos 2000. Mas a vida deu uma reviravolta brutal. Em 2007, Joanna estava acertada para fazer Paraíso Tropical. Mas precisou abandonar a novela após descobrir um câncer de mama. Ela lutou, venceu, voltou. Mas em 2011, foi convidada para Insensato Coração. E novamente precisou abandonar. Dessa vez por causa da desautonomia, uma doença que afeta o sistema nervoso. 2 novelas. 2 doenças, 2 saídas forçadas. E então, em 2016, Joanna Fomm fez algo que nenhum artista deveria precisar fazer. Ela foi ao Facebook e escreveu: Amigos, estou precisando trabalhar, como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil ainda. Alguém precisa de mim? Alguém precisa de mim? Uma das maiores atrizes brasileiras, implorando por trabalho nas redes sociais. Joanna conseguiu voltar em Malhação e depois fez Apocalipse, na Record, seu último trabalho até agora. Hoje, aos 83 anos, Joanna Fomm está desempregada. E ela confessou: queria estar trabalhando porque adoro televisão. Acho que a televisão é uma grande companheira. Décadas de trabalho, batalhas contra o câncer e doenças neurológicas. E no final, pedindo emprego no Facebook. Neuza Borges. Achei que tinha casado o meu filho com uma santa! E essa história aqui, essa vai te deixar com um aperto no coração. Neuza teve grandes papéis na Globo. A batalhadora Teré de Corpo e Alma, em 1992. A espirituosa Florência de A Indomada, em 1997. A governanta Dalva de Oclone, em 2001. Aquela foto me deixou tão emocionada. E ele não faz a minha, em tanto que eu já pedi pra ele. Ela era aquela atriz confiável. Você sabia que com Neuza Borges em cena, o personagem teria alma. Mas a vida deu uma reviravolta brutal. Neuza sobreviveu a acidentes vasculares cerebrais, múltiplos. Sua saúde ficou fragilizada. As contas não paravam de chegar. E ela precisou fazer bico em brechó para sobreviver. Uma atriz com décadas de carreira na maior emissora do país, vendendo roupas usadas para pagar as contas. Mas o momento mais doloroso foi quando Neuza foi ao programa da Sônia Abrão e fez algo que nenhum artista deveria precisar fazer. Ela pediu emprego ao vivo na TV. Imagina a humilhação, a dor, o desespero de chegar nesse ponto. Eu estou aqui porque perdi meu apartamento, porque estou desempregada desde Salve Jorge, como vários. Em 2011, o pedido foi atendido. A Globo a escalou para a novela Araguaia. Depois, ela fez Salve Jorge, em 2012, e uma participação especial em Sob Pressão. Mas desde então, a atriz continua desempregada. Neuza Borges passou por Aves, vendeu roupa em brechó, foi na TV implorar por trabalho. E mesmo depois de tudo isso, depois de provar que ainda queria, que ainda podia, o telefone simplesmente parou de tocar de novo. E a pergunta que não quer calar é: quanto uma pessoa precisa se humilhar para conseguir o direito de trabalhar? Narjara Tureta. Número 2. E prepara o coração, porque essa aqui é de partir. Ai, que Deus me proteja. Não se esquece de gritar, tá? Aos 9 anos de idade, Narjara protagonizou a novela Papai Coração, ao lado do grande Paulo Goulart. 9 anos. Protagonista, não coadjuvante, protagonista.
A fama nacional veio quando ela viveu a Elisa na série Malu Mulher, em 1979. Todo mundo conhecia Narjara. Mas a vida deu uma volta que ninguém imagina. Narjara acumulou uma dívida gigante, sem trabalho, sem dinheiro, sem opções. Tá ali em cima e de repente você se vê embaixo, é uma situação estranha. E ela precisou vender coco na rua para sobreviver? Deixa isso afundar por um segundo. A menina que protagonizou novela aos 9 anos, vendendo coco na calçada. E quando a situação ficou insustentável, Narjara fez uma vaquinha online para arrecadar dinheiro. Me responde uma coisa. Você doaria para um ator que te fez companhia na infância? Comenta aí embaixo. Mas sabe o que ela teve que fazer para chamar a atenção da Globo? Ela foi nos programas das emissoras concorrentes. Foi no programa da Sônia Abrão. Foi no da Luciana Gimenez. Imagina a humilhação. Ir nas concorrentes e implorar para que a Globo te veja. Funcionou. Depois dessas aparições, Narjara voltou à telinha em Avenida Brasil e Salve Jorge. Hoje, ela trabalha como dubladora no SBT, na novela Coração Indomável. De protagonista mirim a dubladora. Não que dublar seja menos digno, mas a questão é: será que ela escolheu isso? Ou foi o que sobrou? E você, já passou por alguma situação onde precisou recomeçar do zero numa área completamente diferente? Conta pra gente nos comentários. Mário Gomes. Tá bom, eu desapareci, eu posso ter errado. Mas eu esperava encontrar você livre quando eu voltasse. E chegamos à história que resume tudo que você viu até agora. Ele foi o galã. Não um galã qualquer. O galã dos anos 70 e 80. Mário Gomes participou de mais de 30 novelas. 30! Gabriela, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical. Ele era presença garantida na Globo. Era o cara que fazia milhões de brasileiras suspirarem. O símbolo do charme, do sucesso. Mas hoje... Uma manchete que chamou a atenção de todo o país. Hoje, Mário Gomes vende lanche na praia. Do galã de 30 novelas. Você ganhou muito dinheiro na televisão? Tá ali em cima e de repente você se vê embaixo, é uma situação estranha. O último papel fixo dele na Globo foi em A Favorita, em 2008. Depois, migrou para Record, onde fez Vidas em Jogo e Pecado Mortal. Mas os convites foram secando, sumindo. E Mário não ficou calado. Ele desabafou inúmeras vezes sobre uma suposta perseguição que sofreu do diretor Daniel Filho. Uma emboscada para acabar, para me tirar mesmo, para me matar e me jogar numa cela comum, se eu tivesse tido uma reação agressiva. Mas o Imperial já tinha falado pro Nestor, porque o Nestor um dia faltou uma gravação dele, e ele falou, eu vou pra imprensa aí, Barrão, sei que eu acabo com a tua carreira. Ele falou assim, eu fiquei prestando atenção. Declarou que a Globo não se baseava mais na meritocracia após a saída de Boni do comando. Me diz nos comentários. Você acha que existem perseguições assim nos bastidores? Ou isso é desculpa de quem não soube se adaptar? Em 2018, Mário teve um breve retorno à Globo numa participação especial em Tempo de Amar. Você foi e voltou para a Globo algumas vezes durante a sua vida. Você tem idas e vindas na Globo e tal. Você consegue dizer que é justo dizer que a Rede Globo é uma panela? É uma grande panelinha? Um lampejo. Uma lembrança do que ele foi. E depois, de volta à praia. De volta aos lanches. Sabe o que me impressiona nessa história? Não é a queda, é a coragem. Porque Mário podia ter sumido, podia ter se isolado. Mas ele tá lá todo dia, vendendo lanche, recomeçando. E você? O que acha mais digno? Vender lanche na praia ou viver de aparências e dívidas? Deixa sua opinião aí. 30 novelas. Décadas de sucesso. E no final, a praia. O recomeço. A realidade crua. Marcos Oliveira. Beisola, pensa melhor antes de tomar essa atitude, por favor. Por quê?
É o que eu tô pensando? Sei lá o que você... E agora, prepare o coração, porque essa história aqui dói profundamente. O eterno Beissola, de A Grande Família. Durante 14 anos, esse homem entrou na casa de milhões de brasileiros todas as semanas. Ele fez você rir, fez você se sentir em família, fez parte da sua vida. Mas tem um detalhe que quase ninguém sabia. Nesses 14 anos, Marcos Oliveira nunca teve contrato fixo com a Globo. Nunca. 14 anos fazendo o Brasil rir, sem nenhuma segurança. E em 2023, aos 68 anos, a vida de Marcos virou um pesadelo. Ele sofre com uma fístula na uretra desde 2016, sem trabalho fixo, sem dinheiro, sem plano de saúde adequado. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel e as contas. Fiz 2 empréstimos para sobreviver, acreditando que acharia um trabalho logo. Se não pagar, daqui a pouco estou sendo despejado. O Beissola, prestes a ser despejado. E chegou ao ponto de Marcos confirmar que estava de mudança para o Retiro dos Artistas, aquele asilo para atores sem recursos. O homem que fez milhões rirem ia terminar a vida num asilo. Mas aí aconteceu algo que mostra o tamanho do desespero. A influenciadora Deolane Bezerra doou R$50 mil para ele. E foi essa doação que salvou Marcos do asilo. Pensa bem, 14 anos na maior série de comédia da TV brasileira. E quem salvou ele não foi a emissora, não foi o sindicato, não foi o governo. Foi uma influenciadora digital. Marcos conseguiu um papel em Deus Salve o Rei em 2017, que aliviou um pouco. Mas em 2019, voltou a desabafar sobre os problemas financeiros. Ele também foi vítima de um golpe que agravou ainda mais a situação. Hoje, Marcos Oliveira continua lutando, continua sobrevivendo, dia após dia. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E me conta nos comentários, qual desses atores você mais sente falta? Valeu e até o próximo vídeo!